Galera, o anime de Bleach está de volta, provando que o rei continua vivo e pronto para bater de frente com a nova geração, estreando com um primeiro episódio bastante tranquilo, mas que evidencia a calmaria que precede a tempestade. Tanto o lado dos Shinigamis quanto o lado dos Quincy se preparam para a segunda grande batalha pela Guerra dos Mil Anos, que dá início no dia de hoje. Como vocês podem ver, e eu tenho que lembrar de olhar para a câmera, inclusive não para a tela do celular, já que eu não estou em casa e, portanto, não estou no meu cenário habitual, estou para os curiosos em Blumenau, que fica no litoral de Santa Catarina, mas logo daqui a pouquinho estarei de volta à minha terrinha que fica no oeste de Santa Catarina também. Mas óbvio que eu não ia deixar vocês sem vídeo comentando a volta do anime de Bleach, inclusive eu quero saber qual vocês estão mais empolgados, se é com a volta de Bleach ou se é com a volta do anime de Jujutsu Kaisen. Eu acho que eu tenho a minha resposta para isso, mas eu vou deixar vocês comentarem. Lembrando, galera, que óbvio, com a volta do anime vão sair vários e vários vídeos sobre o universo de Bleach, e se você quiser conferir todos os vídeos que já saíram aqui no canal sobre o universo de Bleach, tem uma playlist exclusiva falando sobre vários e vários elementos e personagens sobre esse universo. Então, logo no final desse vídeo eu vou linkar a playlist para caso você queira maratonar todos os que já saíram aqui no canal, combinado? Vamos lá então, galera. Primeira coisa a se comentar sobre esse primeiro episódio é, obviamente, sobre a abertura que a gente teve. Uma abertura que foi limitada em vários aspectos, mas que ao mesmo tempo conseguiu entregar um charme peculiar. Primeiro sobre a paleta de cores, que dá pra ver que é uma paleta de cores bastante viva e que é bastante harmoniosa na escolha das cores que foram usadas e que deixa bastante, ilustra e dá uma boa disfarçada, já que por outro lado a gente não teve grandes cenas de ação e grandes cenas bem animadas nessa abertura. Se for falar de cenas bem animadas, a gente teve mais uma em específico no final da abertura, quando o Ichigo e o Ishida eles estão prestes a se enfrentar e a gente tem um clash entre eles. Mas apesar dessa limitação na animação, a gente teve não só uma excelente, eu diria, paleta de cores que foi escolhida para essa abertura, mas a gente teve também ótimos enquadramentos, né? Bastante enquadramentos de ângulos abertos, onde a gente pode ver vários elementos, né? Com quadros bastante ricos, com bastante detalhes, para a gente poder admirar os elementos que foram colocados ali de forma intencional, e inclusive alguns desses enquadramentos evidenciando alguns dos spoilers de coisas que estão para acontecer também. E somado a isso, se você reparar, vários dos personagens nessa abertura estão usando roupas que eu diria que são do cotidiano e não as roupas clássicas que os personagens eles costumam usar dentro da obra, que são as suas roupas de Shinigamis, as suas roupas de Quincy's e etc. E isso é algo que o autor de Bleach, o Tite Kubo, ele costuma fazer muito pra gente nas capas coloridas dos capítulos, né? Quando ele desenha as capas coloridas, ele tem o hábito de trazer esses personagens e aproximar eles ainda mais da nossa realidade, colocando eles com roupas que ele escolhe minuciosamente, porque ele também é um cara vaidoso e um cara que gosta, né, de ser um pouco extravagante ali com as suas próprias roupas, então ele tenta explorar isso também nos seus personagens, e a gente vê essa visão e esse gosto artístico do autor também sendo refletido nessa abertura, com a gente vendo esses personagens usando essas roupas do nosso cotidiano. Mas falando sobre esse primeiro episódio, como eu mencionei no começo do vídeo, é basicamente a calmaria que precede a tempestade, mas isso não quer dizer que a coisa estava fria. Na verdade, a coisa esquentou bem rápido quando a gente vê o Ichigo ali prestes a entrar no seu treinamento, né? Ele tirando o seu roupão ali, já mostrando a sua dorsal ali também. A gente vendo inclusive o Byakuya saindo também ali da sua banheira, do seu treinamento. Todos eles basicamente conseguindo um treinamento, quer dizer, todos eles não, né? Mas alguns deles conseguindo um treinamento especial com a Divisão Zero que foi apresentada na temporada nos episódios passados. E a gente vê esse pequeno fanservice ali por parte dos Shinigamis, mas por outro lado, do lado dos Quincy's, a gente também tem
alguns fanservices um pouco assim, bem implícitos, que eu já vou citar daqui a pouquinho, galera. Mas antes disso, uma coisa que é importante a gente comentar, que é sobre a preparação que foi feita do lado dos Quincy's. A gente vê a preparação do lado dos Shinigamis, a gente vê a preparação do lado dos Quincy's e algumas decisões foram feitas nesse primeiro episódio partindo do Rei Quincy e o Habaha. A gente presencia nesse primeiro episódio o ritual do Ishida ingressando no exército dos Quincy's por conta própria e o Habaha, o Rei Quincy, o nomeando o seu sucessor direto, mesmo ele tendo ingressado no exército dos Quincy's exatamente naquele momento. E o Ishida, além disso, ainda recebendo o poder da letra A, que é a mesma letra que o próprio Rei Quincy também possuía. Só que isso não quer dizer que eles vão possuir poderes iguais. Na verdade, são poderes diferentes que começam com a mesma letra A, que já fique claro isso. E o Rei Quincy explica pra gente que o motivo pelo qual ele nomeou o Ishida como seu sucessor direto foi pelo fato do Ishida ter sido o único Quincy, especificamente o único Quincy não puro a ter sobrevivido ao Auschwallen vários e vários anos atrás. E isso é algo que parece um pouco esquisito e a gente vai precisar conversar aqui. Primeiro porque o Rei Quincy, ele fala pra gente nesse episódio que o Ishida, ele teria sido o único Quincy a sobreviver ao Auschwallen, mas na verdade o que ele quis dizer é que o Ishida foi o único Quincy não puro, ou seja, o único Quincy mestiço a ter sobrevivido ao Auschwallen vários e vários anos atrás, o que não foi verdade. Na verdade, se a gente for parar para lembrar, existe também alguns outros personagens que possuíam sangue Quincy e que não eram Quincy's puros, que também sobreviveram a esse mesmo incidente, que foi a família do Ichigo, galera. O próprio Ichigo e as suas irmãs Karin e Yuzu também sobreviveram ao Auschwallen, mesmo também possuindo o sangue Quincy e sendo Quincy's não puros. Então, o que será que está acontecendo? Galera, essa é uma questão que o mangá ele não respondeu pra gente até o final da sua serialização, mas que a gente espera que o anime, ele com a possibilidade de trazer materiais extras, seja capaz de responder isso pra gente. Não foi dada nenhuma resposta nesse primeiro episódio, mas a gente ainda espera que isso venha a ser explicado. Mas é claro que depois de vários e vários anos do mangá ele ter terminado, já existem várias e várias possíveis explicações para isso, que eu vou dizer aqui algumas para vocês. Primeiro, sobre o Ishida, é provável que alguma coisa tenha sido feita partindo, quem sabe, do seu pai ou do seu avô, para que o garoto ele não sofresse as consequências do Auschwallen. Agora, se tratando do Ichigo e das suas irmãs, existem algumas possibilidades. Primeiro, o Ichigo, a gente sabe que ainda não possuía o seu poder Quincy despertado no seu corpo. Ele só veio a despertar esse poder na temporada passada e talvez isso tenha feito com que o seu poder, o próprio Ichigo, ele tenha passado despercebido pelo radar do Rei Quincy, né? Quando ele realizou aquele Auschwallen. E isso poderia ser a exata mesma explicação para as suas irmãs, que também são descendentes de uma Quincy, que era a mãe deles. Afinal, elas, durante aquela época, e inclusive até os dias de hoje, não despertaram poderes, seja de Shinigami, seja de Quincy's também. Só que existe também, inclusive, uma outra possível explicação para isso, que seria, olha só que louco se isso fosse verdade. Vamos lembrar aqui que tanto a Karin quanto a Yuzu, que são as irmãs do Ichigo, elas são gêmeas. E existe a possibilidade de, quem sabe, cada uma dessas duas irmãs ter herdado uma parte dos poderes dos seus pais. A Karin poderia, por exemplo, ter herdado o poder de Shinigami, afinal, a sua aparência lembra muito mais a do seu pai Ishin, que carregava os poderes de Shinigami, e por outro lado, a Yuzu, se parecendo muito mais com a sua mãe, a Masaki, poderia ter herdado os poderes de Quincy dela, ou seja, elas como gêmeas, cada uma poderia ter herdado uma parte desses poderes e por isso, elas duas, nenhuma delas seria considerada uma Quincy impura. Uma teria nascido apenas com poderes de Shinigami e por isso ela se assemelharia mais ao seu pai, que carregava esses poderes, e justificaria o fato dela ter uma capacidade maior de enxergar. Espíritos, de forma geral, têm uma sensibilidade maior para esse lado, coisa essa que a sua outra irmã Yuzu não possui, que teria, no caso aqui, teoricamente herdado as habilidades de Quincy da sua mãe. Ou seja, uma
uma não teria herdado poder nenhum de Quincy, enquanto a outra teria herdado apenas poderes de Quincy, ou seja, na prática, nenhuma delas teria sido considerada uma Quincy não pura, e por isso não teria sido eliminada durante o Walshvalen. É uma outra possibilidade também, mas o fato delas não terem despertado seus poderes já poderia justificar isso, assim como aconteceu com o próprio Ichigo. De qualquer forma, a atitude do Rei Quincy de tentar fazer com que o Ishida se tornasse o seu sucessor é um pouco esquisita, mas poderia ser compreensível, já que o Ishida ele se manteve neutro na primeira batalha dessa Guerra dos 1000 Anos e não se colocou à disposição de ajudar os Shinigamis. Ele ficou só na dele, não tomou posição nenhuma e agora, com ele indo, pessoalmente e se candidatando a fazer parte do exército dos Quincy's, seria, quem sabe, um testemunho, uma prova de que ele estaria disposto e que ele teria escolhido o lado certo. E por isso ele seria merecedor de ser o próximo herdeiro, o próximo sucessor do Rei Quincy. Obviamente que essa decisão causa uma instabilidade absurda entre o exército do Rei Quincy e a gente pode ver isso na prática com a Bambietta, A reação da Bambietta foi sensacional, com ela ficando puta com aquilo e decidindo chamar um cara aleatório ali, um Quincy aleatório. Vamos pro meu quarto. Vem pro meu quarto que eu tô a fim de descontar um pouco a minha raiva. E a gente já acha que o cara já fica todo empolgado. Sim, senhora, vambora. Quando chega lá, o frame simplesmente corta pra ele sendo dividido ao meio, galera. E é engraçado que logo depois a gente vê que não só ele foi dividido ao meio, mas o fecheclé dela ali também tava, divididozinho ali, também aberto ao meio. Ela já aproveita pra fechar de volta, Muito boa essa composição, essa sequenciazinha. E somado a isso, a gente vê também o Besbi querendo enfrentar o Jugran, que até aquele momento seria o braço direito do Rei Quincy e o suposto sucessor direto do Yhwach. Só que pelo fato do Rei Quincy ele ter escolhido uma outra pessoa que acabou de entrar, isso fez com que a autoridade que o Jugran tinha até aquele momento fosse questionada. E a gente vê isso na prática com o Besbi querendo ir pra cima dele. Já de volta aos Shinigamis, a gente vê a continuação do treinamento deles, com a gente vendo a Rukia e o Renji treinando juntos e suados. Desculpa, galera, eu passei um pouco mal aqui. Deve ser a falta de química que me fez mal aqui. Mas já vou melhorar, deixa eu só pular de tópico aqui. Pronto, já melhorei aqui. A gente vê a Orihime e o Chad no Huecomundo com o Urahara e a reflexão da Orihime sobre ela querer muito que aquele momento continuasse para sempre e que a guerra nunca tivesse chegado, onde eles continuam se ajudando. Uma esperança, uma sensação de inocência por parte dela que é muito parte da personagem e foi legal da gente ver essa reflexão dela, evidenciando mais uma vez a calmaria que precede a tempestade. Só que essa calmaria se encerra no final do episódio com o castelo dos Quincy's se sobrepondo a Seireitei e a gente descobrindo que os Quincy's estavam alojados exatamente onde estava localizada a própria Soul Society, só que digamos numa dimensão paralela feita e abusando da própria energia das próprias partículas espirituais presentes naquele universo, galera. Eu quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários sobre a volta do anime de Bleach e agora eu recomendo a vocês o vídeo que eu postei semana passada aqui no canal, que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, que é sobre o nível de poder do Ichigo depois desse treinamento que ele vai ter nesse primeiro episódio com a sua nova Zangetsu dupla e o motivo pelo qual ele deixa de usar essa Zangetsu dupla daqui a não muito tempo até o final da história, galera. Vai durar pouco essa tal de Zangetsu dupla e eu explico pra vocês o motivo no vídeo que vai aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!